Boa noite, família. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo sobre sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Mais uma vez aqui nos reunimos nessa quarta-feira e queremos te convidar a junto de nós orarmos e nos colocarmos diante do Senhor, nos colocarmos diante de Deus, a buscar a presença do Senhor nessa noite, para que o Senhor fale aos nossos corações. Quero te convidar neste momento a se unir comigo em oração. Vamos orar pela tua casa, vamos orar pela sua família, vamos orar nesta noite pela sua vida. Vamos orar agora em nome de Jesus. Pai, queremos em nome do Senhor Jesus te agradecer por mais uma oportunidade que temos de ouvir do Senhor, de sermos ministrados pelo Senhor. Estabelecemos, ó Deus, o teu reino neste lugar, estabelecemos o teu reino nestas casas, ó Pai. Vem com o seu Santo Espírito encher esses lugares, encher essas casas, estes corações. Quebra, Senhor, em nome de Jesus, toda barreira que possa impedir do falar da Tua vontade, que possa impedir a fluir o Teu Espírito em nome de Jesus. Tira as escamas dos olhos nesta noite, tira, Senhor, as mãos dos ouvidos, prepara o coração do Teu povo, Senhor, em nome de Jesus, para receber do Senhor. Fala conosco, vem Santo Espírito do Senhor se fazer presente em nossas vidas, vem Santo Espírito do Senhor se fazer presente, Senhor, nesses lares, ó Pai, em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor que nesta noite o Senhor manifeste a Tua vontade, o Senhor manifeste o Teu querer, ó Pai, em nome de Jesus. Transforma vidas, que vidas serão restauradas, vidas serão, Deus, em nome de Jesus, entregues ao Senhor, relacionamentos restaurados, pais e filhos se entregando a Ti, Senhor, juntos, ó Pai, em nome de Jesus. Vem, Santo Espírito, mais uma vez, falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Olá, boa noite. Família abençoada, família de Jesus, família da Fé e BBR, muito bom, mais uma quarta-feira, realmente nós estamos aqui cultuando e celebrando ao nosso Deus. E esse momento é o momento em que nós vamos dizimar, ofertar, é o momento em que nós vamos consagrar as nossas vidas, consagrar a nossa história, consagrar a nossa casa, a nossa família ao Senhor. E como você bem sabe, nós estamos aqui numa campanha de alargar as tendas, e nós estamos trabalhando esse texto de Isaías 54, 2 e 3. Alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda. Não o impeça, estique suas cordas, firme suas estacas. Pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações, se instalarão em suas cidades abandonadas. Nós temos trabalhado esse texto, e até o final dessa campanha da construção, tenho certeza que todos nós, inclusive o pastor aqui, vai estar sabendo esse texto de cor e de salteado, né? Mas muito mais que saber o texto, o que está dizendo ali a palavra de Deus através do profeta Isaías, é nós vivermos realmente esse ensinamento, é nós alargarmos realmente a nossa tenda, é nós entendermos que a nossa tenda pode ser a nossa casa, pode ser a nossa igreja, pode ser o nosso trabalho, pode ser a nossa família, mas principalmente a gente entender que tudo que temos de bom vem da mão do Senhor. Tudo que nós recebemos, se nós temos trabalho, se nós temos renda, se nós temos saúde, se nós temos uma família, tudo isso vem da mão do Senhor. E o nosso convite como igreja é chamar você realmente a participar desse movimento, a participar dessa construção. Uma construção física, mas muito mais que uma construção física, uma construção espiritual. Queremos construir na vida das pessoas, na vida das próximas gerações, dos nossos filhos e dos nossos netos, um lugar para adoração a Deus, que eles entendam que aqui é a casa de adoração, que aqui é uma casa onde eles vão encontrar realmente a presença do Senhor, aqui será um lugar de paz, já é um lugar de paz, que aqui vai ser um lugar realmente que eles vão ter os princípios da palavra de Deus, que vão nortear a vida deles, por todo o tempo que eles viverem. Então, o meu convite é que você venha participar. E daí você está perguntando, pastor, como que eu posso participar? Bom, primeiro, aqui à minha esquerda aqui tem um QR Code, você pode aproximar o teu celular, esse QR Code vai te conduzir para o site da igreja, para o aplicativo da igreja, e ali você vai ter as orientações.
Você pode participar. Lembre-se que essa campanha de Alargando as Tendas é além do dízimo. Não é eu vou tirar do dízimo, não. É algo que você traz o teu dízimo e depois você traz a tua oferta. E como vai ficar tudo isso? Com uma oferta de R$100 por mês, olha só o que você vai nos ajudar a construir. Você já viu esse vídeo? Olhe mais uma vez, olha que linda a entrada da nossa igreja. Aqui nós entrando no templo para cultuar a Deus, ali naquelas portas que você está vendo. Ali é a parte que nós já estamos, que é o nosso templo realmente. Teremos à nossa direita, então, um lounge, um lugar para tomar um café, um lugar para conversar, um lugar para dar risada, um lugar para estar junto. Esse lounge, olha ali que lindo. No final do lounge nós teremos também a nossa porta do nosso restaurante, onde nós vamos ter muitas refeições juntos, muitos almoços de família, muitos almoços em igreja, com a igreja, com o corpo de Cristo, nós vamos estar celebrando junto. E aqui embaixo nós teremos então a nossa recepção, ali embaixo nós teremos o nosso Talmidim Kids, olha a alegria das crianças. É um lugar, gente, que está sendo preparado totalmente para as crianças. Eu quero que você entenda isso. É um lugar com banheiro adequado para eles, para a altura deles, onde eles vão entrar e eles vão querer ficar todo esse tempo ali, durante todos os cultos, do quarta-feira, do sexta da família, do domingo de manhã, do domingo à noite, do sábado da nossa juventude. Os nossos filhos, os nossos netos vão querer estar nesse lugar, porque ali é um lugar que é preparado especialmente para eles. E as crianças vão estar sempre comemorando, felizes. Olha que lindo que vai ficar. Olha só, cada imagem que realmente toca no nosso coração. Pastor, como é que eu participo? Você pode, então, como eu te falei, você pode ir no aplicativo da igreja e no site da igreja. Você vai entrar lá em contribuir, você vai colocar construção, você vai ter essa opção de 24 vezes de R$100. Você vai colocar lá, isso não vai prender o teu limite do teu cartão de crédito, você vai preencher. Então, sempre naquela data que você fizer, ele vai acreditar esses R$100 no teu cartão de crédito para você estar pagando mensal. Ele não segura o teu limite, então você vai continuar tendo o teu limite normal do teu cartão de crédito. Gente, não deixa de participar. Nós já estamos em aproximadamente 150 pessoas. O nosso alvo é 500 pessoas, 500 valentes, 500 guerreiros realmente participando com R$100. E você pode ser um desses. Aí você está dizendo assim, pastor, está pesado para mim. Eu quero te dizer que eu e minha família estamos fazendo um plano juntos. Queremos passar desse valor. Porque talvez individualmente fica pesado, mas quando eu junto com mais um, com mais dois, eu posso passar até mesmo mais do que os R$100. Então você não pode R$100, mas você consegue com R$50, faça um, porque alguém também vai fazer outro de R$50. Então não deixe de participar dessa campanha, dessa obra que nós estamos fazendo. Seja um abençoador dessa obra. Participe realmente daquilo que Deus está fazendo e nós vamos orar agora com você. Eu quero orar com você, eu quero orar com a tua família. Eu quero orar pela tua família, eu quero orar por milagres, eu quero orar por impossíveis, eu quero orar por cura. Nós queremos orar por tantas coisas que às vezes nos afligem, que inquietam o nosso coração. E eu não vou orar sozinho, eu quero chamar um grande amigo meu, o Christian, ele vai estar me ajudando aqui. Nós vamos estar nesse momento levantando um grande clamor aqui na igreja, pela tua família, pela tua casa, pela tua história, pelas tuas dificuldades. Então ore junto com a gente, chame a tua família, abrace quem você ama, ou faça um círculo aí na tua casa, se ajoelhe como você quiser, mas não deixe de orar, não deixe realmente de consagrar esse tempo ao Senhor, consagre então as tuas finanças, consagre realmente aquilo que você está fazendo ao Senhor. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, ó Espírito Santo de Deus, Espírito de paz, Espírito de amor, Espírito que traz da graça e da manifestação da salvação do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Nós como igreja, como corpo de Cristo, nós nos apresentamos diante do Senhor, Pai. Queremos te louvar pelo privilégio que o Senhor tem nos concedido, Pai, de podermos quarta-feiras, todas as quarta-feiras, podermos chegar na casa daqueles amados irmãos que nos ouvem, Deus, através do canal do YouTube da IBBR. Pai, muito obrigado por essas vidas, por essas famílias. Abençoe a casa dos teus filhos, Pai. Abençoe agora as famílias. Pai, traz uma unidade, que seja gerado no coração dos teus filhos unidade, amor, que os teus filhos possam olhar para o Senhor e viver, Pai, os milagres e viver o extraordinário, mas viver também a presença do Senhor seja soberana em cada casa, que agora as famílias possam consagrar ao Senhor a sua casa, possam consagrar ao Senhor a sua família, a sua história, Deus, para viver
dentro do propósito que o Senhor tem estabelecido para cada família, Pai. Que a bênção do Senhor chegue agora sobre cada família, sobre cada casa. Pai, em nome de Jesus, aquele filho que está longe possa voltar para casa, aquele cônjuge que está distante possa voltar para casa, em nome de Jesus. Que as famílias possam ser curadas, que as famílias possam ser restauradas, que as famílias possam vivenciar um novo tempo dentro dos seus lares, Pai, em nome de Jesus, um tempo da paz, um tempo da harmonia, um tempo do amor, um tempo da manifestação do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, tira toda a desesperança dos corações, tira toda a inquietação, tira toda a perturbação, toda a preocupação, Pai, que não vem do Senhor, que realmente os teus filhos possam se voltar agora como família para o Senhor. E buscar a face do Senhor e buscar a direção do Senhor. Pai, eu quero orar pela vida financeira dos teus filhos também. Aqueles que estão desempregados, eu quero liberar uma palavra de bênção agora aqui desse altar. Que elas sejam contratadas ainda esse mês, em nome de Jesus. Que o milagre aconteça na vida dos teus filhos, aqueles que precisam de uma resposta profissional, aqueles que buscam, Pai, uma promoção, aqueles que buscam realmente no Senhor um trabalho, para ter dignidade, para cuidar da sua casa, que as portas de um emprego sejam abertas em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que os teus filhos possam testemunhar, Pai, da grandeza e do cuidado do Senhor, da provisão do Senhor, Pai, sobre eles e sobre a sua família. Não vai faltar nada. Repreendemos todo espírito de consumismo, todo espírito de endividamento, todo espírito de mamon, de ganância, de avareza no coração dos teus filhos, que seja quebrado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que os teus filhos possam viver também uma abundância na área financeira, Senhor. Traz prosperidade para os teus filhos, traz a bênção do Senhor, Pai, sobre cada casa, sobre cada família, sobre a Igreja Batista do Bom Retiro também. Pai, nós estamos nessa campanha de alargar as tendas, e nós estamos alargando sim as nossas tendas, e nós não vamos parar. Senhor, toca no coração daqueles que nos escutam nessa noite, que nos ouvem, Deus. Em nome de Jesus, dá um espírito de generosidade nesses corações, Pai. Em nome de Jesus, para que eles possam realmente, Pai, colaborar, contribuir. Pai, que tira todo o medo do coração. Pessoas que às vezes têm condição, mas ficam com medo, achando que vai faltar. Não vai faltar. Não vai faltar na tua casa, mas também não vai faltar na casa dos teus filhos, Pai, porque o Senhor é o Deus de toda a provisão. O Senhor é o Deus do ouro, o Senhor é o Deus da prata, o Senhor é Deus do diamante, das pedras. Tudo que tem no mundo, todas as riquezas pertencem ao Senhor, porque o Senhor é o Criador de todas as coisas. Eu quero abençoar a vida dos teus filhos, Pai, na área financeira, Pai, em nome de Jesus, e repreender, Pai, todo espírito de gafanhoto, de devorador na vida dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus, que os teus filhos possam olhar agora para o Senhor, que eles possam confiar na grandeza do Senhor e no cuidado do Senhor. Abençoa, Pai, cada casa e cada família, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Nesse momento nós vamos orar por cura e vamos orar por impossíveis. Você pode colocar o seu pedido de oração aí no chat, os nossos intercessores estão presentes no culto, junto com você, vamos orar por você, nos reunimos, esses pedidos eles vão para o Ministério de Intercessão da Igreja, toda terça-feira nós nos reunimos aqui na igreja presencialmente, para orar por esses pedidos, para orar pela sua vida. Então, meu querido, coloque aí os seus pedidos sobre a cura, qual é a cura que você está buscando, e também qual é o impossível. Qual é o milagre que somente você sabe? Qual é o milagre que somente o Senhor pode fazer na sua vida? Vamos orar neste momento por isso. Pai, em nome de Jesus, eu quero em toda a autoridade que o Senhor Jesus Cristo me deu na cruz do Calvário, quando entregou a sua vida por mim, e Ele me deu essa autoridade, eu repreendo agora todo espírito de enfermidade em meio ao seu povo, e profetizo cura nesses lares, profetizo cura nessas vidas. Pai, em nome de Jesus, todo espírito, Senhor, de enfermidade, bata em retirada agora, dor nas costas, dor de cabeça, enxaqueca, dor de garganta, Senhor. Aquele câncer, Deus, que está sendo, Senhor, difícil para ser enfrentado, vem trazendo a cura, eu profetizo cura agora em nome de Jesus. Senhor, problemas respiratórios, ó Deus, caia por terra agora, bata em retirada a enfermidade em nome de Jesus, vai regenerando o físico do teu povo, aquela doença, Deus, que foi desenganada pelos médicos, ó Deus, em nome de Jesus, eu repreendo agora
toda a incredulidade, Pai, em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor que o Senhor esteja derramando do mesmo bálsamo que o Senhor derramou em Gileade. Vem, Deus, derramar cura sobre a casa do seu povo agora. Aquele que está doente se sinta tocado agora pelo seu espírito. Aquele que não consegue mais força, Senhor, não tem mais energia, que se sinta regenerado e restaurado pelo Senhor. Deus, trata, Senhor, das doenças da alma, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que toda doença da alma caia por terra agora, em nome de Jesus. Bata em retirada da vida do seu povo. Que todo problema emocional, aquilo, Senhor, que o seu povo não consegue se libertar, Deus, em nome de Jesus, que saia agora em nome de Jesus. Pai, eu peço ao Senhor que toda doença espiritual caia por terra também em nome de Jesus. Peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha revigorar a alma, o espírito e o físico do seu povo nessa noite, Pai. E tudo aquilo, Deus, que é impossível para o seu povo, ouve o clamor do seu povo nessa noite. Inclina, Senhor, os seus ouvidos, ó Pai, ao clamor do seu povo. Toda causa na justiça que já está dada por perdida, Senhor. Em nome de Jesus, traz a vitória do seu povo sendo da tua vontade, Senhor. Senhor, toda doença que dá desenganada, Senhor, em nome de Jesus, faz milagres nessa noite. O filho que está afastado do lar, envolvido na droga, longe da sua família, longe dos seus caminhos, resgata, Senhor, esse jovem, essa jovem. Resgata esse pai de família, Senhor, em nome de Jesus. Traz de volta para dentro do seio da sua casa, em nome de Jesus. E, Senhor, essa família seja restaurada. E, Senhor, o vício da droga, Senhor, caia por terra e seja liberto. Em nome de Jesus, que o coração do pai se incline ao filho, que o coração do filho se incline ao pai. Casamento, Senhor, que todos disseram, isso não tem mais jeito. Tem jeito, Pai, porque é o Senhor que opera, porque é o Senhor que faz. Em nome de Jesus, o relacionamento, ó Deus, onde um homem olha, a mulher olha e fala, isso não vai acontecer mais. Senhor, vem trazer o coração do homem e da mulher, voltados um para o outro, porque o Senhor os uniu, e o Senhor irá mantê-los unidos, Pai, em nome de Jesus. Pai, que as famílias que estejam, Senhor, destruídas, possam ser regeneradas a partir desta noite, em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém e amém, Senhor. Olá, queridos, muito boa noite, graça e paz. A Igreja Batista de Bom Retiro existe para abençoar a sua vida e hoje nós vamos falar sobre como receber milagres. Estamos trabalhando em cima do livro de Neemias, um homem que restaura a nação de Israel, um homem de Deus, que é inspirado por Deus, que é movido por Deus, para trazer uma nova esperança para um povo que tinha sido levado cativo, um povo que tinha sido levado como escravo. O juízo do Senhor veio sobre Israel, a mão pesada do Senhor veio sobre a nação dos hebreus, e eles foram levados cativos para a Babilônia, mas a misericórdia do Senhor, que dura para sempre, se moveu e Deus cumpriu a sua promessa de trazer de volta a nação de Israel 70 anos após o cativeiro. O texto de Neemias, o livro de Neemias fala sobre restauração e todos nós precisamos de restauração em alguma área da nossa vida. Eu quero orar por você e eu quero pedir para que Deus fale ao seu coração em nome de Jesus. Pai querido e bendito, Tu és o bom pastor, Senhor, e nós nos reunimos essa noite para receber a mensagem que vem direto do Teu coração e do Teu trono, Pai, por meio de nós. Portanto, arranca de nós os medos, os preconceitos e tudo aquilo que nos impede de receber o que o Senhor tem de melhor para nós. Tudo aquilo que impede da gente receber das Tuas fontes de poder e os milagres que o Senhor tem para fazer em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Como receber milagres? A Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus que faz maravilhas. Em Neemias capítulo 9, verso 10, o povo de Israel está celebrando a grande vitória da restauração das muralhas de Jerusalém. Diz assim: fizeste sinais e milagres contra Faraó,
e seus servos, contra todo o povo da sua terra, porque soubeste que os trataram como soberba, e assim adquiriste renome, como hoje se vê. O nosso Deus, ele tem renome, o nosso Deus, ele tem fama, e essa fama começa quando a sua mão poderosa lança 10 pragas sobre a nação do Egito, coloca o Egito de joelhos, coloca toda aquela nação poderosa do Egito, coloca eles para beijar a lona, quando o sangue do cordeiro é lançado sobre os umbrais das casas dos hebreus, o povo de Israel foge do Egito, o povo de Israel é sacado do Egito, com o seu braço forte, passa pelo Mar Vermelho a pé seco. Ele não passou pisando na lama, os pés passaram a pé seco. E ali Deus julgou o faraó, Deus julgou os exércitos do faraó. O interessante é que a Bíblia relata muitos outros milagres depois disso, mas foi ali que Deus adquiriu, como diz aqui Neemias, o renome. Foi ali que as pessoas começaram a perceber que o Deus de Israel era um Deus de milagres. Quando o povo de Israel chega em Moabe, Balaque, o rei de Moabe, contrata Balaão, um famoso profeta, para amaldiçoar Israel, mas mesmo assim a mão do Senhor foi a favor de Israel, fazendo milagres e maravilhas. Quando Josué desce o Monte Pisga para entrar na terra da promessa, eles cercam Jericó, e no 7º dia do cerco de Jericó, as muralhas caem pela fé do povo de Deus. Nosso Deus é um Deus que faz maravilhas, mas aí parece que tudo isso ficou no passado, e a pergunta é: onde estão os milagres de Deus hoje? Essa é a pergunta de Gideão em Juízes capítulo 6, verso 13. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Aqui o povo de Israel está sofrendo por causa do pecado. Se você pegar capítulo 6, verso 1, diz que começa capítulo 6, verso 1, dizendo o seguinte: e novamente Israel fez o que era mal diante do Senhor. Na verdade, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, o seu ouvido não está tapado para que não possa ouvir, mas o pecado, ele faz separação entre nós e o nosso Deus, e é por isso que os milagres não acontecem. O que estava acontecendo ali? Depois que Josué morreu, começam a se levantar juízes em Israel, muitas vezes de 40 e 40 anos. É ali que está a história de Otiniel, de Débora, de Sansão. É ali que surge a história de Samuel. É nesse contexto de juízes. E aqui Gideão, um desses juízes, junto com Jefté, por exemplo, ele diz: onde estão os milagres de Deus? Você pode estar falando assim: pastor, eu sei que Deus fez milagre no passado, mas e hoje na minha vida? Onde estão os milagres de Deus? Vamos aqui definir o que é um milagre. O milagre é um evento extraordinário, causado por Deus, que traz uma mensagem. Todo milagre, ele contém uma mensagem do trono de Deus, ele contém um princípio de Deus para o ser humano. Em segundo lugar, é uma ação sobrenatural que revela a identidade e o caráter de Deus. Todas as vezes que Jesus ele faz um milagre, todas as vezes, no Evangelho de João ele diz: eu sou, ele multiplica o pão e diz: eu sou o pão da vida. Ele ressuscita Lázaro, que estava morto há 4 dias, e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Então, Jesus, ele cura o cego de nascença e diz: eu sou a luz do mundo, aquele que crê em mim não andará em trevas eternamente. Ou seja, o milagre, ele vai revelar o caráter e a identidade de Deus. É um ato intencional, inconfundivelmente claro, de que Deus agiu no nosso mundo, de tempo e espaço. Você fala assim: olha, não tem uma outra explicação. Foi Deus que operou. Por quê? Porque é um acontecimento que contradiz uma regra natural ou uma violação das leis da natureza. Quando Jesus diz para Lázaro: vem para fora, ele ressuscita o morto. A lei natural é que o morto permaneça morto dentro da sua cova. Mas o milagre, ele comprova uma violação
de uma lei natural. Não é natural que um homem ande sobre as águas, mas Jesus andou sobre as águas e Pedro, pela ordem de Jesus, também andou sobre as águas. Ou seja, houve uma quebra de uma lei da natureza. E por último, é uma interferência de Deus em favor ou contra alguém, um povo ou a humanidade. É quando Deus ele opera, quando ele traz à existência aquilo que não existe. O milagre da criação foi assim. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus 11:13. É interessante que a Bíblia diz isso, que Deus traz à existência aquilo que não existe. Existe, quando Deus fala com Abraão, na verdade fala com Sara, em Gênesis 18, ele vai dizer, existe, portanto, alguma coisa impossível ao Senhor. Em Jeremias capítulo 29, 23, Deus fala, eu sou o Deus de toda a carne, há, porventura, algo demasiadamente difícil para mim? Então, o nosso Deus é um Deus que é um Deus sobrenatural, porque Ele está acima daquilo que é natural. Jó capítulo 28, de 24 a 25, porque Ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus, quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Então viu e relatou, estabeleceu-a e também as quadrinhou. O nosso Deus é um Deus que está acima daquilo que é o natural. O nosso Deus, ele opera de uma forma sobrenatural. Não é como aquela série de televisão, Supernatural, não é isso. O nosso Deus é acima daquilo que é natural. Ele vai além daquilo que a natureza diz. Por quê? Porque as leis da natureza, elas acabam se dissolvendo, elas acabam perdendo a força diante do Deus que é todo-poderoso. Jesus, ele anda sobre as águas, e Jesus também, ele é levado aos céus, ele sobe aos céus, sem uma necessidade de um foguete, de um ônibus espacial. É muito interessante, um jovem ainda, crente, não era pastor, e tivemos uma reunião de pastores evangélicos, uma certa vez no ambiente onde eu trabalhava num quartel muito grande em São Paulo, e tinha lá um capelão do Exército Brasileiro, tinha um capelão que era um capitão de fragata da Marinha do Brasil, e um capelão da Força Aérea, o pastor evangélico, acabou que não conseguiu chegar a tempo para essa cerimônia, perdeu o voo, ele vinha de um outro estado, e então, primeiro o oficial, o capelão do Exército Brasileiro, começou dizendo que Jesus, ele era da cavalaria. Você sabe que o Exército tem algumas armas, a infantaria, a artilharia. Ele era da cavalaria porque Jesus andou sobre o jumentinho e fez uma explanação. E depois veio o capitão de fragata, o capelão da marinha, e disse, não, Jesus era de marinha porque ele andou no barco no meio do Mar da Galileia. E aí vim eu, o brigadeiro falou comigo assim, ó, Lobo, se vira aí, porque a Força Aérea tem que aparecer. Ele disse assim, olha, Jesus não era nem da marinha nem do exército, porque Jesus, ele morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Então, o nosso Deus é um Deus daquilo que faz aquilo que é sobrenatural. Ele não só anda sobre as águas, mas ele tem o poder de mover os elementos em favor ou contra as pessoas. Deus é aquele que transforma os elementos criados. Você vê que ele transforma um ser humano, a mulher de Ló, aqui é um milagre contra a mulher de Ló. Ele transforma a mulher de Ló em uma estátua de sal em Gênesis 19, 26. Ele transforma o cajado, que é um pedaço de pau, é um pedaço de madeira, nas mãos de Moisés em serpente, em Êxodo 7:10. Ele transforma a água em sangue, em Êxodo 7:20. Quer dizer, ele muda quimicamente o H2O, que é a fórmula da água, em sangue. Ele transforma pó em piolho, cinza de forno em úlceras. Ele faz jumenta falar, e ele transforma a carne leprosa de um general em pele de bebê.
Então Deus transforma esses alimentos. Agora, existem alguns conceitos que a gente tem que aprender com relação a milagres. O primeiro deles é um muito importante, que é a presença ou a ausência de milagres não valida nem invalida a fé. Tem gente que tem fé e não vai experimentar milagres, e tem gente que tem fé e vai experimentar milagre. Você não é um crente de segunda categoria, de terceira categoria, de quinta categoria, porque você não experimentou milagres. A Bíblia diz em Daniel capítulo 3, você conhece a história, quando Sadraque, Mesaque e Abdinego são ameaçados pelo rei de serem lançados numa fornalha de fogo, e ali ele diz: eis que o nosso Deus, é a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, ficar sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Esses homens, 3 homens, Misael, Ananias, Ananias, chamados de Sadraque, Mesaque e Abdinego, são lançados numa fornalha de fogo e são livres, né? O quarto homem, que é Jesus, é uma teofania, está com ele dentro da fornalha, e eles saem dali sem nem sentir ao menos cheiro de fumaça. Aliás, a Bíblia diz em Isaías: quando passares pelas águas, não te afogarás, e quando passares pelo fogo, não te queimarás. Esse é o Deus do milagre. Agora, tem gente que nós vemos que experimenta milagres. Por exemplo, Pedro, ele estava preso, e o anjo vai lá e libera ele da prisão, em Atos capítulo 14. Mas da mesma maneira, Tiago é preso e ele perde a cabeça. Ele é decapitado por Herodes, que começou a perseguir a igreja logo após a ressurreição de Jesus Cristo. Então, existirão dias de Pedro e existirão dias de Tiago. Isso significa que a ausência ou a presença de milagres não vai nem validar, nem invalidar a fé. Quando o povo de Israel termina o livro de Malaquias, a gente vê 400 anos sem nenhuma manifestação do poder de Deus. São chamados os anos de silêncio, os anos entre o fechamento do Antigo Testamento e o nascimento de Jesus. São 4 anos de uma experiência onde Deus ele ficou escondido, onde Deus não há relatos do milagre do Senhor acontecendo em Israel. Então, o que a gente precisa aprender é que a gente não vive de milagre, mas a gente vive de fé. Diz assim em João 20, de 24 a 29, mas ele lhes disse: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Chegou Jesus e, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, e põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Então, eu e você podemos um dia ver milagres, mas podemos um dia nunca ver milagres. Isso aí significa que a gente não vai viver de milagres, vai viver de fé. Tem muita gente que viu milagres e se desviou. A Bíblia diz que Judas andou com Jesus durante 3 anos, os Iscariotes. E ele, no final, a ganância dele acaba afastando ele do Senhor. Ele prefere o dinheiro, a recompensa das moedas de prata, do que a lealdade a Jesus Cristo. Ele trai Jesus por dinheiro. Então tem muita gente que experimenta milagres e se desvia. Tem muita gente que experimenta o favor de Deus e se desvia. Tem muita gente que promete: não, se Deus me curar, eu vou servir a Deus, e nunca cumpre essa promessa. Então, a gente não vive de milagre, a gente não vive por aquilo que a gente vê, a gente vive por aquilo que a gente crê. Tomé, ele vai dizer: se eu não vir com os meus olhos, se eu não colocar o dedo ali na ferida, se eu não colocar a mão do lado dele, eu não vou crer de jeito nenhum. Mas Jesus, no mesmo capítulo, aparece para ele e fala assim: Tomé, bota a mão em mim. E Tomé então glorifica a Deus e diz: Senhor meu e Deus meu. E Jesus diz: você só creu porque você viu,
Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Bem-aventurado é você que crê em Jesus e nunca viu Jesus. Você crê na fé, no Filho de Deus, sem nunca ter visto Deus. Então, o milagre, gente, ele não é algo que alimenta a fé. Você tem que entender isso. O milagre não alimenta a fé. Por isso que Jesus vai dizer em Lucas 22, 19, façam isso em memória de mim. Se lembrem de mim. Quando você celebrar a ceia, lembre-se de mim, é um memorial de mim. João 2, 23, estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que faziam, creram no seu nome, mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conheciam. Aqui, a Bíblia diz que durante a Páscoa, preste atenção nisso, João, ele fala sobre os últimos 15 dias da vida de Jesus. As pessoas viram milagres, mas mesmo assim, crucificaram Jesus. Alguns creram, muitos creram, mas eu sei que tem no coração deles. Então o milagre não alimenta a fé. Milagre também não salva ninguém. Lucas 16 conta a parábola do Lázaro e do rico. Diz assim, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Olha o que a parábola conta. A parábola, você sabe, é uma história exagerada que pega um contexto da vida terrena para contar a respeito daquilo que acontece no céu. Lázaro, então, na história, morre e vai para o seio de Abraão. E o rico também morre e ele vai passar por um sofrimento terrível. E ali ele pede para Abraão, Abraão, deixa eu ressuscitar, deixa eu avisar os meus irmãos. Ele diz assim, eu tenho 5 irmãos. E Abraão diz assim, eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-no. O que ele está querendo dizer? O Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, chamado de Torá também, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e também os livros proféticos, são aqueles livros que se seguem adiante, até o livro de Malaquias, eles testemunham de Jesus. Então, Abraão diz, se eles não creem na Bíblia, eles não vão crer nem se um morto ressuscitar. Nem se o morto ressuscitar, você não vai crer. Tem gente que fala assim, ó, se meu filho for curado, eu vou crer. Se tal milagre acontecer, eu vou crer. Gente, milagre não salva ninguém. Você precisa entender. O milagre testemunha de Deus, mas não salva ninguém. E aqui Jesus deixa muito claro, se eles não creem na Bíblia, eles não vão crer nem no milagre, nem se alguém ressuscitar. Outra questão é que milagres, eles eliminam a possibilidade de um juízo menos severo. A quem muito é dado, muito será cobrado. Jesus diz, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios, os sinais, os milagres, isso que é prodígio, que em vós fizeram, há muito teriam se arrependido com saco e com cinza. Ele fala, ai de ti. É interessante que haverá um juízo mais severo. A Bíblia diz que haverá um juízo mais severo. A Bíblia vai falar de Cafarnaum e diz o seguinte, olha, se os milagres que forem feitos aqui tivessem sido feitos em Sodoma e Gomorra, eles teriam se arrependido até hoje. Sodoma e Gomorra estaria até hoje. A cidade foi destruída porque não houve um sinal do milagre de Deus lá. Então os milagres eliminam a possibilidade de você ter um juízo que é menos severo. Querido, quem muito é dado, muito será cobrado. Não ignore isso. Existe um propósito para o milagre. Aliás, existem alguns propósitos para o milagre. Como nós estamos falando sobre como receber milagres, o primeiro propósito, para que Deus seja louvado como Criador. Salmos 78, verso 7 diz, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. O milagre tem uma razão, tem um propósito, tem um alvo. É o quê?
é o louvor de Deus. É para que você não se esqueça da sua mão poderosa e para que você guarde os mandamentos que Ele dá. Não é que Ele quer que exigir que você guarde mandamento, porque Ele fala assim, ó, manda quem pode, obedece quem juízo. Não é isso, não. É porque quando você obedece o milagre, o benefício quando você obedece a palavra, os benefícios do Senhor caem sobre a sua vida. É disso que Ele está falando. O outro propósito do milagre é mostrar que Jesus é o Deus Criador. Os milagres que acontecem pelas mãos de Jesus sinalizam, denunciam, identificam Jesus como Deus. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Jesus opera muitos outros sinais, muito na presença de seus discípulos, mas o Evangelho de João só relata 7 milagres. É tão interessante isso, né? Ele relata o milagre da multiplicação dos pães, da ressurreição de Lázaro, o milagre do cego que ele vê, ele relata o caminhar de Jesus sobre as águas, ele relata ali 7 milagres, mas diz, isso aqui foi escrito para que você creia que Jesus é Deus. Esse é o propósito do milagre, para dizer assim, mas não é mesmo que Jesus é Deus? João, ele deixa claro que um dos propósitos é dizer para o mundo, ele é aquele que havia de vir, que veio, que subiu aos céus e vai voltar uma segunda vez. Existe um outro propósito para o milagre, que é confirmar a identidade de Deus. Mateus capítulo 8 é um capítulo muito singular. Jesus, ele pega um barco e sai de Tiberíades e vai para Gádara. O interessante é que Jesus não tinha nada o que fazer em Gádara, e aí se levanta uma grande tempestade. Você vai ver que essa tempestade era uma ação espiritual, já vou explicar isso para você. E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas, ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes, por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aqui Jesus, ele está indo durante a noite para chegar de manhã cedo na região de Gádara. E lá tem um endemoniado se cortando, andando nu no meio de um cemitério, no meio dos sepulcros. Um homem assim, enlouquecido. Então, antes de Jesus chegar lá, ele enfrenta um bloqueio, ele enfrenta uma tempestade, essa tempestade joga água de um lado para o outro, e Jesus está dormindo. Mas Jesus, então, quando acorda, fala assim, não tenho medo, homens de pouca fé. A palavra medo é sempre ligada à ausência de fé, à incredulidade. O medo gera em nós desconfiança com relação a Deus. É por isso que em Marcos 6, em Mateus 13, Jesus não pôde fazer milagres. Por quê? Porque o povo não cria em Jesus. Por quê? O povo duvidava de Jesus. E aqui Jesus repreende o vento, repreende a tempestade, a chuva. E então os discípulos perguntam, que homem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, um dos propósitos do milagre é confirmar a identidade de Deus. Que homem é esse? Na verdade, era o próprio Deus. Existem algumas maneiras, na verdade, nós temos 6 maneiras de enxergar o milagre. O primeiro é referente aos atos de Deus e sempre ligado, essa palavra é importante, a reação de espantos das pessoas que são confrontadas com o milagre. Quando o milagre acontece, você fala assim, meu Deus, foi um milagre mesmo. Em segundo lugar, a anormalidade, além da capacidade de compreensão humana, e que desperta admiração. Jesus, ele dá vista aos cegos, mas ele dá vista aos cegos a um cego que não tem vista.
Então ele pega um pouco de barro, cospe, faz lodo e faz 2 bolinhas de novo de barro e faz de novo um olho na vida daquele homem que não tinha olho. Então isso é anormal. É uma anormalidade um homem com uma mão ressequida ser curado, a sua mão fica boa. É uma anormalidade um homem paralítico que é descido pelo telhado, receber uma ordem, eu te perdoo os seus pecados, pega a tua maca, levanta e anda. Milagre é enxergado, não é o caráter incomum do evento, mas a impressão clara do cuidado ou da retribuição de Deus. Com clareza você percebe, Deus passou por aqui. Além disso, o milagre, normalmente ele vai autenticar o profeta, que faz uma previsão acertada em acontecimentos, pessoas e épocas. É um sinal miraculoso, ou ato claro e inconfundível de Deus. Uma violação absolutamente clara do que é natural. Inconfundível, a ponto de ninguém, ao presenciá-lo, poderia deixar de reconhecer a mão de Deus. Então, essa é a maneira como nós enxergamos o milagre. Essa é a maneira como nós percebemos o milagre. Essa é a maneira como o ser humano ele consegue discernir o milagre. Ele autentica o profeta. É uma anormalidade, é um sinal claro e inconfundível de que Deus operou. É uma violação absolutamente clara daquilo que é natural. Agora, como é que o milagre ele é ativado? Tiago 1, de 6 a 7 diz: peça, porém, com fé. Não duvidamos, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levantada pelo vento e lançado de uma para outra parte. Não pensa o homem que receberá do Senhor coisa alguma. Aquele que pede, peça com fé, em nada duvidando. A Bíblia vai dizer para a gente, em Hebreus capítulo 11, verso 6, que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. O nosso Deus, Ele ativa milagres através da fé do homem. Então preste atenção. O milagre sempre vai ser provocado pelo ser humano. É o ser humano que vai buscar a Deus. É a mulher que diz: se eu somente tocar no manto dele, eu vou ser curado. É o pai, Jairo, em Marcos capítulo 5, que chama Jesus e diz: se o Senhor tocar na minha filha, ela vai ser curada. Ele recebe uma notícia: não, tua filha já morreu. Ele traz Jesus para dentro de casa, e aquela filha morta se levanta. Então o milagre é quando você provoca Deus através da sua fé. O milagre é quando você diz para Deus que Deus é capaz de fazer. Existem pessoas que tentam ao Senhor. Existem pessoas que dizem que Deus não é capaz de fazer. A Bíblia diz que tentar ao Senhor é você dizer para Deus que Deus é incapaz de cumprir aquilo que Ele prometeu. Receber milagres é uma experiência que marca para sempre a vida da gente. Receber milagres é uma experiência que pode te levar para perto de Deus, mas pode ser só um evento do passado, como era no tempo de Neemias. Neemias, ele cita o milagre do Egito, o milagre que foi feito no Egito, como algo que aconteceu séculos atrás. Gideão, ele fala para o anjo: onde estão os milagres do Senhor? Por quê? Porque ele experimentou viver no meio de um povo que abandonou o Senhor, que viveu em pecado, que serviu outros deuses, e então a mão de Deus se encolheu. Mas se hoje você decidir, você escolher andar com Deus, se você escolher buscar a Deus, tem uma canção que diz: eu preciso tanto de um milagre. Queridos, quando você fala com Deus e você diz para Ele a verdade a respeito das suas impossibilidades, dos seus desertos, das crises que você está vivendo, daquilo que você não tem solução, a mão do Senhor, ela é poderosa para operar e trazer à existência aquilo que não existe. O nosso Deus é um Deus que traz à existência aquilo que não existe. E é por isso
que o milagre vai ser ativado sempre por um coração de um homem, de uma mulher, que crê que o sobrenatural do Senhor pode acontecer hoje na sua vida. Eu quero orar por você. Você que tem, e você que precisa de um milagre, eu quero pedir para você escrever aqui no chat, ou, enfim, escrever aqui embaixo do vídeo. Diga o milagre que você precisa, seja específico. Se é o milagre financeiro, se é o milagre da cura de uma enfermidade da sua vida ou na enfermidade de alguém, se é o milagre de Deus quebrar um coração duro e incrédulo de uma pessoa que você ama, se o milagre está dentro do seu casamento, se é necessário você buscar Deus para dentro do seu casamento, se o milagre é a mão do Senhor libertar um filho que está cativo em drogas, é isso que eu quero orar. Eu vou orar pela sua vida e o time de intercessores agora vai estar orando por você também. Deus e Pai querido, nós queremos confessar o Teu nome. E queremos invocar aqui o nome do Teu Filho Jesus. Porque o Teu Filho Jesus, Ele trouxe sobre nós a porção generosa do Teu Espírito Santo, Pai. A Tua palavra vai dizer que o milagre está ao alcance de todos nós. A Tua palavra diz que o milagre ele é provocado pela fé. Ele é provocado por homens e mulheres que escolhem crer que o Senhor, Ele pode produzir naquilo que não existe e trazer a existência. Ele pode trazer cura. Então, Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que a Tua boa mão poderosa, o Pai, se manifeste em favor do Teu filho, em favor da Tua filha, que o favor do Senhor, Pai, seja manifesto de uma maneira muito clara, inconfundível, para que eles digam que o Senhor é Deus, para que eles testemunhem do Teu poder. Pai, o milagre está nas Tuas mãos. Eu quero, em nome de Jesus, orar em favor de todos os enfermos, em nome de Jesus. Coloque a mão agora na sua enfermidade. Pode colocar aí, a mão na sua enfermidade. Em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade, todo caroço, toda febre, toda inflamação, todo mal que atingiu os olhos, os quadris, todo mal que entrou no aparelho digestivo, no aparelho respiratório, no aparelho circulatório, no sangue, nos ossos, todo mal que atingiu a vida emocional, toda depressão, todo pânico, toda bipolaridade, eu em nome de Jesus te repreendo em nome de Jesus, e eu libero uma palavra de cura sobre a tua vida, no nome de Jesus de Nazaré, que levou sobre si todas as nossas enfermidades. Eu, em nome de Jesus, eu oro pela paz do Senhor sobre tua casa, sobre tua vida. Que Deus te dê um coração descansado, onde você possa ser acalentado nos braços do Pai. Eu quero liberar a palavra de salvação sobre toda a tua família e sobre toda a tua casa. Eu quero, em nome de Jesus, liberar a palavra de liberdade, de cura, de restauração para aqueles que estão viciados, enlouquecidos. Eu quero, em nome de Jesus, a liberar uma palavra de bênção sobre sua vida e sobre a sua história. E que o milagre do Senhor seja testemunho de que Deus te ouviu. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero convidar você que não tem igreja, você que está afastado da igreja, você que não tem lugar para congregar, você que mora fora do país, você que se afastou de alguma maneira e não consegue voltar. Se você quer ser membro da Igreja Batista de Bom Retiro aqui em Curitiba, clique no Rota Membresia. O Rota Membresia é a maneira da gente levar sobre você a cobertura espiritual da Igreja Batista de Bom Retiro e dos pastores da Igreja Batista de Bom Retiro, para que você seja protegido espiritualmente. Se você quiser isso, clique no Rota Membresia, preencha um cadastro muito simples. Pastor Paulo e todo o seu time, o Cristiano, vão trabalhar para conversar com você e para abençoar a sua vida. Amém? Deus te abençoe, fica na paz. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre sua vida, agora e sempre. Amém, amém, amém. Até a próxima. Fica com Deus. Domingo tem mais.